Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você as questões de matemática e lógica da prova de soldados, de praças da Polícia Militar do Pará, prova que aconteceu agora em 2023, em dezembro de 2023, e foi organizada pela banca CESP-Sebrasp. Aqui no canal a gente tem uma playlist só com provas do Sebrasp, sabia? Como as questões dessa banca são típicas, dá uma conferida nesse link aqui se você quiser treinar esse tipo de questão. Beleza? Quem pediu para a gente corrigir essa prova foi o Cássio. Faça como Cássio, se tiver alguma sugestão de vídeo que quer ver aqui no canal, manda para a gente. O Cássio escreveu: teria como trazer a prova da PM Pará aplicada pelo Sebrasp esse ano, em dezembro de 23? Muitas PCs e PMs vindo aí e uma galera pretende fazer. Obrigado, de nada, Cássio. Tá aqui a prova para você e para todo o Brasil. Fechado? Neurônios estão ativados? Ativa os neurônios. Bora, vem comigo. Primeira questão é a questão de porcentagem. Inicialmente, um pacote com 700 gramas de certo tipo de biscoito era vendido por R$ 5,00. Após algum tempo, a quantidade de biscoitos no pacote foi reduzida pelo fabricante para 500 gramas, tendo sido mantido o preço de R$ 5,00. Mais algum tempo depois, o preço do pacote de 500 gramas foi reajustado para R$ 7,00. Essa é uma condição que tem acontecido muito frequentemente na nossa sociedade atual. Você já reparou? Estão diminuindo o tamanho das coisas e aumentando o preço. É um absurdo, né? Mas a gente vai sobreviver, eu acho. Nessa situação, após a última operação descrita, o aumento real em porcentagem pago pelo consumidor em relação aos preços praticados antes da primeira operação foi igual. Então ele quer que a gente compare o aumento que existiu na situação final, na última operação, em relação à situação inicial. Se ele quer que eu compare o final com o inicial, o que aconteceu no meio não me importa. Então isso aqui, essa parte do meio aqui que fala que houve a primeira redução do tamanho, não vai ser usada para resolver o problema. Você só tem que comparar 700 gramas custavam R$ 5,00 com 500 gramas custam agora R$ 7,00. Para a gente comparar os preços, a quantidade tem que ser igual. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ver quanto custam agora 700 gramas do biscoito, porque antes o pacote tinha 700 gramas. Entende? Como que você calcula isso? Faz uma regrinha de 3. 500 gramas custam R$ 7,00. 700 gramas vão custar x reais, né? Multiplica como se fosse um x. 500 vezes x é igual a 700 vezes 7. Para descobrir o x, pega o 500 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aí você pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Vai sobrar 7 vezes 7 dividido por 5. 7 vezes 7, 49. 49 dividido por 5 vai dar 9,8, ou seja, R$ 9,80. Então, olha o que aconteceu. No início, um pacote de 700 gramas custava R$ 5,00. Agora, um pacote de 700 gramas custaria R$ 9,80. Quase dobrou de preço, ou seja, aumentou quase 100%. Qual que foi o aumento? Então, 700 gramas custavam R$ 5,00 e agora custam R$ 9,80. Qual que foi o aumento? 9,80 menos R$ 5,00, 9,8 menos 5 dá R$ 4,80. Aumentou R$ 4,80. O problema é saber a quantos por cento esses R$ 4,80 correspondem em relação a R$ 5,00. Para descobrir, basta fazer uma regra de 3, né? O seu preço inicial, preço de base, né, em relação a que você quer comparar? Em relação ao 5. Então, esse em relação aqui vai ser sempre o seu 100%. R$ 5,00 corresponde a 100%. O valor do aumento, R$ 4,80, corresponde a Y. O zero aqui depois do 8, gente, não importa, tá? Zero aqui depois do 8 não faz diferença nenhuma. 4,8 e 4,80 é a mesma coisa, tá bom? 5 vezes y, 5y igual a 4,8 vezes 100. 4,8 vezes 100 dá 480. Para descobrir o y, pega o 5, passa para o outro lado dividindo. Y vai ser 480 dividido por 5. 480 dividido por 5 dá 96, ou seja, houve um aumento de 96%. É um aumento superior a 90%. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Quer treinar mais questão de porcentagem? Essa era uma das questões mais difíceis dessa prova.
Se quiser treinar mais questões de porcentagem, veja esse link aqui, onde você só encontra questões de porcentagem. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 17. Nas rondas ostensivas realizadas em certo bairro no mês de outubro, foram registradas ocorrências de agressões em 21 dias e ocorrências de furtos em 17 dias. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que o menor número possível de dias do mês de outubro em que não tenham sido registradas ocorrências de nenhum dos tipos mencionados é qual? Para resolver esse tipo de questão, você tem que pensar que você está numa situação de azar. Qual que seria o pior cenário possível para você conseguir achar o menor número possível de dias? Seria o cenário em que cada uma das ocorrências acontecesse em dias diferentes. Então, suponha que cada ocorrência de agressão aconteceu em um dia diferente. Se foram registradas 21 ocorrências em 21 dias, você precisaria de 21 dias para registrar uma ocorrência por dia, certo? E as ocorrências de furto, suponha que cada ocorrência de furto ocorreu em um dia diferente inclusive desses 21. Então você precisaria de mais 17 dias. Ao todo você precisaria de 38 dias, né? 21 mais 17 dá 38 dias. Ou seja, essas ocorrências desses crimes, para contar uma por dia em cada dia diferente, ia ultrapassar outubro. Iam ser contabilizadas em mais de um mês, 38 dias, certo? Então, em outubro, se a gente tivesse a situação a pior possível, a gente não teria nenhum dia com ausência de ocorrência, né? Teria sempre uma ocorrência em cada dia. Então, a resposta é 0. O menor número possível de dias de outubro seria 0. Dias sem ocorrência seria 0. Entendido? Conseguiu visualizar? Então, ele quer o menor número possível. O menor número possível é 0. Beleza? Vamos para a próxima, questão número 18. Questão da inscrição. É a questão da inscrição para você não perder, por exemplo, as aulas de raciocínio lógico, né? A partir de agora a gente tem questões que envolvem tabela verdade, né? Então, se você não conhece as nossas aulas, veja esse link aqui com as nossas aulas de noções de lógica, em que você vai ver, por exemplo, uma aula de tabela verdade para gravar a tabela verdade de uma vez por todas, beleza? Vamos lá, assinale a opção em que é apresentada uma tautologia. O que é tautologia? Tautologia é aquela proposição que fornece como resultado apenas V, apenas verdadeiro, não dá resultado falso. Qual que é a tautologia clássica, né? Se você estuda raciocínio lógico, tem um caso de tautologia que não pode faltar. O primeiro que se aprende é o P ou não P, ser ou não ser. Eis a tautologia. Por que esse ou é uma tautologia? Então, pressupõe aqui que você já sabe a tabela verdade do ou, tá bom? Você já assistiu a nossa aula e agora você sabe a tabela verdade do ou. No ou, basta existir um V para o resultado ser V, certo? Então, por que isso é uma tautologia? Porque se o P for verdadeiro, o não P é o contrário do P. O não P é falso. Tem um verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora, e se o P for falso? Se o P for falso, o não P é o contrário. O não P é verdadeiro. Então, a gente vai continuar tendo um verdadeiro. O resultado vai ser verdadeiro. Então, para qualquer um dos casos, o resultado é verdadeiro. Isso é uma tautologia. Beleza? Provavelmente, a nossa resposta vai ter o ou. Vamos conferir? Letra A. Trabalho, se e somente se, ganho dinheiro. Aqui a gente tem a bicondicional, é o se e somente se. Na bicondicional, se aprendeu que o resultado é verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Isso significa que, se a gente tiver verdadeiro para trabalho, ganho dinheiro for falso, valores lógicos diferentes, o resultado vai ser falso. Se o resultado é falso, isso não é uma tautologia, beleza? Procurou um caso em que pode ser falso e achou que dá falso, não é uma tautologia. Passa para a letra B. Trabalhando ou não, ganharei dinheiro. Como é que a gente pode reescrever essa proposição composta? A gente pode reescrever assim, ó. Trabalho ou não trabalho,
e ganho dinheiro. Essa vírgula aqui, essa pausa, significa o e, significa conjunção. Trabalho ou não trabalho e ganho dinheiro. Esse ou sempre vai dar verdadeiro. Por que ele sempre vai dar verdadeiro? Tem o trabalho e a negação do trabalho. Então, se trabalho for verdadeiro, não trabalho vai ser falso. Se trabalho for falso, não trabalho vai ser verdadeiro. Beleza, então o ou vai fornecer um resultado verdadeiro. E ganho dinheiro. Ganho dinheiro pode ser verdadeiro ou falso, né? Se ganho dinheiro for verdadeiro, eu vou ter V e V, o resultado vai dar verdadeiro. Se ganho dinheiro for falso, no E, o E só é verdadeiro quando tem dois V's, né? Vou ter verdadeiro e falso, o resultado vai dar falso. Se o resultado pode dar falso, essa não é uma tautologia, certo? Depois, se trabalho, então ganho dinheiro, tem a conjunção. E não está escrito E, tem a vírgula, é uma pausa. A pausa é o E. Lá na nossa playlist tem os disfarces dos conectivos lógicos. E eu falo, se tiver uma pausa, se tiver uma vírgula, significa E, tá bom? Se trabalho, então ganho dinheiro. E se não ganho dinheiro, não trabalho. Essa parte aqui é equivalente dessa aqui, é equivalente dessa condicional, né? Volta negando tudo. Se não ganho dinheiro, então não trabalho. Beleza. Esse E só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Eu posso ter essa frase aqui falsa? Posso, se então vai ser falso quando eu tiver o caso da Vera Fischer. Se trabalho for verdadeiro, ganho dinheiro for falso, o resultado vai ser falso. Se eu tenho falso aqui e tenho E, o resultado dá falso, independentemente do que está na segunda parte, certo? Então, isso não é uma tautologia. Letra D. Se trabalho, ganho dinheiro e se não trabalho, não ganho dinheiro. De novo, tenho E. Se então Vera Fischer dá falso, o resultado vai dar falso. Não precisa olhar. Letra E, tem que ser a resposta. Trabalho ou não, não o quê? Não trabalho. E ganho dinheiro ou não, não o quê? Não ganho dinheiro, né? Escreve. Trabalho ou não trabalho e ganho dinheiro ou não ganho dinheiro. Isso aqui sempre vai ser verdadeiro? Sim, sempre vai ser verdadeiro. Então, observa que você tem um ou aqui, eles estão conectados pelo E. Por que que esse E sempre vai fornecer resultados verdadeiros? Porque dentro dos ou, a gente tem sempre o caso positivo e a negação dele. Trabalho ou não. Isso significa que, se trabalho for verdadeiro, não trabalho vai ser falso. Então, esse ou, se tem um V, o resultado é verdadeiro. Agora, se trabalho for falso, trabalho falso, não trabalho é o contrário, é verdadeiro. Então, vou continuar tendo um verdadeiro, o resultado do ou vai ser sempre verdadeiro. Então, esse ou vai ser sempre verdadeiro. E ganho dinheiro ou não ganho dinheiro. De novo, se ganho dinheiro for verdadeiro, não ganho dinheiro é falso. Se é verdadeiro, é falso. Se é verdadeiro, o outro é falso. Agora, se ganho dinheiro for falso, o não ganho dinheiro vai ser verdadeiro, vai ser o contrário. Então, sempre a gente vai ter um verdadeiro dentro do ou. Se sempre tem um verdadeiro dentro do ou, o ou vai ser sempre verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar sempre verdadeiro, certo? Independentemente dos valores lógicos das proposições, o resultado é sempre verdadeiro. Então, essa frase é uma tautologia, essa proposição composta é uma tautologia. Certinho? Entendido? Dúvidas? Eu fiz aqui explicando tintim por tintim para você, mas na hora da prova, você vai lá no agito, tá? Vai fazendo rapidinho, não precisa ficar assim, analisando com detalhe, não. Lembra da tautologia clássica, que é a mais cobrada, né? Em algumas provas eles fazem sacanagem e cobram outras, mas a mais cobrada é essa aqui, P ou não P, tá bom? E corre para abraço, combinado? Vamos para a questão número 19. Na sentença aberta P de x, a seguir apresentada, x corresponde a um indivíduo tomado no conjunto universo V. P de x, se for pego em flagrante delito ou houver determinação judicial contra si, x será preso. Considerando a sentença apresentada no texto e que Pedro seja um dos elementos do conjunto V, assinale a opção em que é corretamente apresentado o número de linhas da tabela verdade da proposição P, Pedro.
Número de linhas da tabela verdade. Tem aula lá na playlist que eu indiquei para você? Tem aula. Número de linhas da tabela verdade é calculada por 2 elevado a n, sendo n o número de proposições simples. Então, dentro de P de x, quantas proposições simples a gente tem? A gente tem, ó, Pedro ser pego em flagrante delito, né? Flagrante delito. X é pego em flagrante delito, Pedro é pego em flagrante. Pedro tem determinação judicial contra si, Pedro será preso. A gente tem 3 proposições simples sendo conectadas pelo se então e pelo ou, né? Sendo assim, o número de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a 3, porque você tem 3 proposições. 2 elevado a 3 dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Corre para o abraço. Essa era muito fácil essa questão, certo? Agora a gente vai para a última questão. Bora! Essa aqui é uma questão que tem pegadinha, então deixa o like que eu vou te explicar a pegadinha, combinado? Tendo como base a sentença apresentada, você clicou no botão do like? Clica aí, por favor, por favorzinho. Clica. Tendo como base a sentença apresentada no texto e considerando que Wesley não seja elemento do conjunto V, assinale a opção correspondente a uma proposição necessariamente verdadeira. Ora, olha a pegadinha. Wesley não é elemento do conjunto V, né? A proposição P de x, ela é verdadeira para elementos do conjunto V. Se Wesley não é elemento de V, P de x é falso, P de x está errado, certo? Entendeu? Aqui é uma pegadinha. Se eles deram um elemento que está fora do conjunto para o qual P de x é verdadeiro, P de x não vai ser verdadeiro, P de x vai ser falso. Então, você tem que ver em que caso essa proposição P de x vai ser falsa. Essa proposição é o se, então. Se isso tudo aqui, então x será preso. X, no caso, é Wesley, né? Quando que isso vai ser falso? O se, então, é falso só no caso da Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Quando se é verdadeiro, o então é falso, o resultado é falso. Só que dentro do se a gente tem um ou. Esse ou, se for pego em flagrante, o ou basta um V para o resultado ser verdadeiro. Então, se for pego em flagrante delito, pode ser verdadeiro ou falso. Se houver determinação judicial contra si, pode ser verdadeiro ou falso. Se tiver um V, já basta um V para o resultado ser verdadeiro. Então, esses dois aqui, ó, podem assumir valores verdadeiros ou falsos, né? Eles só não podem assumir o valor falso, falso, né? Se tiver VV, VF, FV, o resultado vai ser verdadeiro, certo? O que a gente conclui aqui? A gente conclui que se essa proposição pode ser verdadeira ou falsa, se essa pode ser verdadeira ou falsa, essa aqui só pode ser falsa, a gente conclui que x será preso é falso. Se x será preso é falso, Wesley não será preso. Beleza? Então, Wesley não foi preso é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Eu pergunto porque a gente chegou ao fim. Essas eram as questões dessa prova. Espero que você tenha entendido. Se quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. Se inscreve aqui no canal. Lembra, deixa o like que ajuda a gente. E comenta também, que ajuda a gente também. Combinado? Bora para 2024. Bons estudos e até a próxima.